Então funciona assim, as empresas elas têm um monte de coisas que elas precisam fazer, além de pagar um imposto, a gente chama assim, quando a empresa paga um imposto, a gente chama esse ato de pagar o imposto de obrigação principal. Então a principal obrigação das empresas, junto ao governo, é pagar um imposto. Mas além de pagar um imposto, o governo exige que as empresas façam um monte de relatórios e de prestação de informações e de prestação de contas. Estes relatórios, essas informações, a gente chama de obrigações acessórias. A principal é pagar o imposto, as acessórias são dar informações para o governo. Outro dia eu estava vendo um estudo, diz que cada empresa, é claro que é um estudo isolado e tal, mas diz que a média nas empresas brasileiras é gastar 2.600 horas por ano só para atender a obrigação acessória, só para preencher esse monte de papel que o governo pede. Vou falar de uma obrigação acessória que está muito ligada tanto à questão do imposto de renda da pessoa física quanto à própria questão da folha de pagamento e das operações das empresas, que é a DIRF. A DIRF é a declaração do imposto de renda retido na fonte. Então, nós temos o imposto de renda da pessoa jurídica, que é o imposto de renda da empresa. Agora estou falando de outra coisa, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte. As empresas têm que entregar essa DIRF agora nos meses de janeiro e fevereiro. E além de entregar essa DIRF, elas têm que entregar para os seus trabalhadores, para todos eles, um documento chamado informe de rendimentos. O que tem nessa DIRF? O que tem nesse informe de rendimentos? As empresas detalham o quanto elas pagaram de salário de demais rendimentos, horas extras, férias e coisas dessa natureza para cada um dos seus trabalhadores e detalham também o quanto foi retido, o quanto foi descontado no holerite de cada um desses trabalhadores de imposto de renda na fonte. Vão outras informações também, vão informações dos sócios, de prestadores de serviços sem vínculo empregatício, de pessoas jurídicas que prestaram serviços, mas para os funcionários vão total de rendimentos e o que foi retido de imposto de renda na fonte de cada um. É como se fosse um detalhamento da folha de pagamento. O que o governo faz com isso, André, e vocês estão nos assistindo? O governo pega esses dados para conferir a sua declaração de imposto de renda. Então, por exemplo, se você recebeu num determinado ano, digamos, R$36 mil de salários, e na hora de preencher a declaração de imposto de renda, por um equívoco, você disser que recebeu apenas 24 mil, o governo vai dizer, não, você está enganado, porque a empresa onde você trabalha me contou que te pagou 36. Você está me dizendo que é 24, um de vocês dois estão dando uma informação incorreta. Então ele usa isso, André, para criar a tal da malha fina. E o que é o tal do informe de rendimento que eu já falei para vocês? O informe de rendimento é uma cópia da DIRF que as empresas têm que entregar para você, até 28 de fevereiro, até o último dia de fevereiro, para que você tenha nas mãos a mesma informação que ela mandou para a Receita Federal e, portanto, preencha a sua declaração de imposto de renda igualzinho o que a empresa colocou nos dados que ela mandou para a Receita Federal.